Boa tarde, segundo ano, vamos dar início a mais uma aulinha e hoje nós vamos começar pela matéria de ciências. Então, peguem o livro 5 e abram ali na página 31. Nós vamos falar hoje sobre os animais invertebrados. Lembrem que semana passada nós falamos sobre os animais vertebrados, que é aqueles que possuem vértebras e crânio. Lembram? Então, nós temos aqui na página 31 um textinho para ler e depois seguem as nossas atividades, ok? Então, vamos conhecer um pouquinho sobre os animais invertebrados. Você sabia que algumas árvores são hotéis naturais? Se o título do texto levou você a imaginar que pode passar as próximas férias hospedado em uma casa na árvore, trate de descer do galho. As árvores são hotéis naturais, isso é, o abrigo ideal para diversas espécies de animais. Ocos, copas e caules são propícios para a bicharada se proteger das tempestades, descansar, se alimentar e até ter seus filhotes. Sabia que receber hóspedes é importante para as próprias árvores? Pois registre, como os vegetais não se movem, depende dos animais e do vento para dispersar as suas sementes e promover a sua existência. Quando conservamos uma árvore, estamos também protegendo a natureza. As árvores, elas funcionam como as casas dos animais. Algumas árvores são ocas por dentro, então os animais ali ficam para se proteger da chuva, do sol e para ter os filhotinhos, né? Ali também eles se protegem de outros animais. E quando fala aqui no texto que os vegetais não se movem e depende dos animais e do vento para dispersar as suas sementes, significa que os animais, eles comem algumas sementes, as outras eles deixam cair no chão, ou até eles levam de uma árvore para outra, ou levam para o solo mesmo, e aí as sementes caem no solo, elas germinam, né, e viram outras árvores. Assim, o vento também faz, bate o vento na árvore, derruba a sementinha lá no chão, ela vai germinar dentro do solo e vai crescer uma nova árvore. Então, assim, as árvores vão se renovando. Por isso que é importante a gente preservar a natureza, não cortar a árvore, porque além da gente estar acabando com a casinha dos animais, a gente quebra essa cadeia, né, que é dos animais levar a semente cai no chão, vai germinar e vai virar uma nova árvore, certo? Então a gente tem que cuidar do ambiente que a gente vive. Passando aqui para a página 33, nós temos uma historinha em quadrinhos, né? Aqui a gente pode perceber que tem uma borboletinha no banco e umas crianças. Daí a menininha vai sentar no banco e ela não viu a borboleta. E alguém grita, não faça isso. Por que não? Porque você poderia quebrar a coluna dessa linda borboleta. Vinícius, na verdade, a Akemi poderia ferir e até matar a borboleta, mas quebrar a coluna dela é impossível. Por quê? Por que é impossível quebrar a coluna da borboleta? Porque a borboleta, ela é um animal invertebrado, então ela não tem coluna. Ela pode morrer esmagadinha se alguém sentar em cima, mas com a coluna quebrada ela não vai ficar porque ela não tem coluna, certo? Na página 34, nós temos a nossa primeira atividade aqui. Com base na historinha que abre esse capítulo, responda. Você acha que Vinícius agiu certo? Número 2. Por que Eugênio disse que era impossível quebrar a coluna da borboleta? Então você vai dar uma olhadinha lá na história em quadrinho e vai analisar o texto e vai responder essas duas questões, ok? Lendo e descobrindo. Invertebrados. Realmente o nosso amigo Eugênio tem razão. É impossível quebrar a coluna de uma borboleta. Isso acontece por um motivo simples. Borboletas não possuem coluna. Esses animais são chamados de invertebrados, pois além de coluna não possuem crânio. A borboleta pertence ao grupo dos insetos, animais que são invertebrados, ok? Aqui na página 35 a gente vai conhecer
animais invertebrados classificados ali como insetos e são diferentes, né? Dentre os invertebrados, o grupo dos insetos é o mais variado. Veja alguns exemplos. Nós temos aqui uma vespa, uma pulga, a borboleta folha, uma mosca, uma abelha e um gafanhoto. Desafios e descobertas. Abaixo temos 3 animais invertebrados, uma joaninha, uma aranha e uma formiga. Porém, apenas a joaninha e a formiga são insetos, ok? Observe-os bem e tente descobrir o que os 2 insetos têm de semelhante, o que os fazem pertencer ao mesmo grupo, excluindo a aranha. Então, tirando a aranha, vocês vão comparar a formiga e a joaninha e vão escrever aqui nessas linhas o que elas têm de semelhantes, o que elas têm em comum, em que elas se parecem, ok? Na página 36, nós temos aqui uma formiguinha. Insetos. Os animais classificados como insetos são assim chamados porque possuem algumas características em comum. Todos eles possuem 6 patas e 2 antenas. Além disso, todos têm o corpo dividido em 3 partes: cabeça, tórax e abdômen. Confira o esquema. Então, vocês podem perceber que aqui nessa foto da formiguinha, temos a cabeça, o tórax e o abdômen. Eles são bem divididinhos e bem fácil da gente visualizar, certo? É importante lembrar que possuir asas não é uma característica obrigatória dos insetos, pois há vários que não voam. A dengue é transmitida pela ação de um inseto voador, o mosquito Aedes aegypti. Esse é um mosquito que todo mundo deve combater. Por ser um mosquito voador e ele transmitir a doença dengue, ele é um mosquito bem perigoso, por isso que a gente tem que combater ele. Como que a gente pode fazer isso? Mantendo piscinas limpas, os quintais, não deixar água parada, colocar areia no pratinho das plantas ali onde fica a água, né? E manter os ambientes bem limpos e livres de poças d'água, ok? Porque eles se reproduzem e geram bastante mosquitinhos e é muito perigoso, porque quanto mais mosquitos, mais gente pode se contaminar com a dengue. E sem contar que o mosquito da dengue, ele transmite outras doenças, né? Então, a gente tem que cuidar do ambiente que a gente vive, né? Não deixar a água parada, as garrafas de cabeça para baixo para não juntar água, ok? Na página 37 agora. Outros invertebrados. Além dos insetos, existem outros animais classificados como invertebrados. Por exemplo, as aranhas, que possuem 8 patas. Há invertebrados que possuem muitas patas, como as centopeias, e outros que não possuem nenhuma, como as esponjas do mar. Então, comparando aqui essas 3 imagens, a gente pode perceber que eles são completamente diferentes, mas são animais invertebrados. Também são classificados de invertebrados animais como o polvo e o caranguejo. De todos os animais que existem no planeta Terra, a maioria é invertebrada, totalizando mais de 95% das espécies. Ou seja, de cada 100 espécies de animais, 5 são de vertebrados e 95 de invertebrados. Então, a gente tem mais animais invertebrados do que vertebrados. Esses seres sem coluna vertebral estão por toda parte, nos rios, mares, oceanos e em regiões quentes e também nas extremamente frias. Na página 31 nós temos uma curiosidade. Você sabia que o maior animal invertebrado do mundo é a lula gigante? Ela pode medir 18 metros e pesar até 900 quilos. A lula gigante tem os maiores olhos do mundo, né? Então, se você for pensar que ela tem 18 metros, ela é enorme, né? Depois dessa curiosidade aqui, nós vamos passar para a página 41, para nossa primeira atividade aqui da nossa prática. Número 1. O que está faltando nessa formiga? Observe e complete. Então, você vai observar essa formiguinha aqui, você vai pintar, aí você volta ali
onde tem a foto dos bichinhos e vai olhar aquela formiguinha e vai comparar o que tem nela e o que não tem nessa, né? E aí você vai terminar de desenhar o que falta nessa formiguinha, ok? Nós vamos agora para a página 42. Todo inseto é invertebrado, mas todo invertebrado é um inseto? Você concorda com esta frase? Se você concorda ou não, você vai escrever aqui e vai dizer por quê, certo? Número 3. Assinale F para falso e V para verdadeiro. O maior número de espécies que existe é de mamífero? Verdadeiro ou falso? Os insetos têm o corpo dividido em 3 partes? Verdadeiro ou falso? A maioria dos animais do nosso planeta é invertebrada? Verdadeiro ou falso? Só existem animais invertebrados com patas? Verdadeiro ou falso? Então, se você não lembrar das respostas, você pode voltar ali no textinho, dar uma olhadinha lá e depois responder esse daqui. Número 4. Ligue os nomes dos animais de modo que todos fiquem com uma classificação correta. Então, nós temos aqui na primeira coluna pato, lagartixa, morcego e barata. E na segunda coluna, inseto, mamífero, ave e réptil. Então, você vai relacionar a primeira coluna com a segunda. Um exemplo, se você acha que o pato é um mamífero, você vai fazer um traçado do pato até o mamífero. Ou se você acha que ele é um inseto, vai traçar lá no inseto. Ou se você acha que é uma ave, vai lá na ave, ok? Assim você vai fazer com essas 4 opções que a gente tem aqui. E para finalizar a nossa atividade, vocês vão lá no material complementar 1, no final do livro, que é esse aqui, ó. Vão pintar e recortar o joguinho da memória. Vocês podem brincar com eles e aí vai fixar as atividades de hoje. É um exercício de fixação também. Esse joguinho da memória funciona como esse exercício 4, né? Nós temos os bichinhos e a classificação. Daí você vira um bichinho e vai virando ali as opções até chegar na classificação correta deles, ok? Então essa foi a nossa aulinha de ciência. Nós temos a aula de geografia na sequência. Fiquem aí que a prof já volta. Tchau, tchau!